Bom, quando criança eu tinha um sonho muito grande de ser escritor de história. Pois quando criança eu lia muitas histórias em livros e em desenhos animados. Eu ficava fascinado pelas histórias. Então, lá por volta de 2023, lá no comecinho, eu falei assim, cara, eu vou criar uma história, a minha própria história. Então eu comecei. Eu criei um protótipo da história. E o protótipo seria basicamente um tema da Segunda Guerra Mundial. Quando criança eu era meio fascinado por guerras. Eu acho que quando criança eu era meio louquinho das ideias. Então a história seria o seguinte: ia se passar na Segunda Guerra Mundial, um demônio ia chegar, queria dominar o mundo, aí o bando de protagonistas ia derrotar ele. Bem simples, né? Não. Porque eu meio que acabei desistindo da ideia de fazer o tema da Segunda Guerra, porque, né? Sabemos muito bem o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Então, o que eu fiz foi o seguinte: eu fiquei tão fascinado pelos personagens que eu criei, que eu peguei a própria história que eu criei, adicionei vários detalhes, novos personagens. E, né? Ai, cara, mano, vocês não têm a ideia de tão exausto que eu fiquei. Ai, tá bom, vamos continuar com o vídeo. Bom, basicamente eu terminei, depois de vários dias, a história nova que eu criei. A segunda e a última, que foi a que eu tô criando. Então eu fui lá no Wattpad, sim, eu fui postar a história no Wattpad. Delicinha, hein? Então eu postei o primeiro capítulo e pronto. Adicionei a descrição da história e, mano, lá nos primeiros capítulos eu tinha meio preguiça, né? Só que eu me aprofundei ainda mais. E quando eu digo ainda mais, eu criei personagem pra caramba. Eu praticamente virei o Eiichiro Oda de One Piece, só que abrasileirado. Então eu continuo postando capítulos, eu tô na segunda parte da minha história, né? Bom, e eu vou rezar pra não ser denunciado, né? Mas por várias coisas que tem. Não é que tem coisa pesada. Tem algumas. Mas, né? Se você for maior de idade, a faixa etária que eu colocaria é por volta de 13 anos, porque, né? Se criança é criança. Então, se vocês quiserem ler as histórias do Wattpad, eu vou deixar o link na descrição. É isso. Até breve.